12 de novembro. Café com Deus Pai. Fortalecidos por Deus. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade. Gênesis capítulo 39, versículos 20 e 21. Esse texto que nós acabamos de ler fala sobre o momento em que Potifar, que era o senhor de José, tomou José e o lançou na prisão. Por que Potifar lançou José na prisão? Porque José foi acusado injustamente pela sua esposa, a esposa de Potifar. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para Potifar. E Potifar viu que José era um excelente funcionário e ele foi promovendo José até que José se tornou o mordomo da casa de Potifar. Então José era responsável pela administração de todos os outros empregados e de toda a casa de Potifar. A Bíblia conta que José era bastante jovem e que um dia a esposa de Potifar fez uma proposta de que José se deitasse com ela. E José disse para ela: "Eu não farei isso, porque o meu Senhor, que é o seu marido, me concedeu o direito de usar tudo o que existe nessa casa. E a única coisa que ele disse que não é a senhora. E eu não vou desrespeitar o meu senhor." Mas ela insistiu com ele. Então, vendo que ela estava insistindo, ele correu para escapar dela. Mas quando ele correu, ela agarrou no braço dele e conseguiu arrancar a blusa dele. Então ela começou a gritar e começou a dizer: "Esse escravo tentou me estuprar." E ela começou a gritar e gritar, e os outros empregados vieram e disseram para Potifar, e por esse motivo injusto, Potifar mandou José para a prisão. Mas o texto conta que José ficou na prisão, mas Deus estava com ele. E a Bíblia conta que dentro da prisão, o carcereiro, vendo que José era muito honesto e muito correto, colocou José como o responsável por todos os outros presos. Dessa prisão, José saiu e se tornou governador do Egito. E aí você vai perguntar, mas como que ele se tornou governador do Egito estando na prisão? Um dia, o rei lançou o padeiro e o copeiro dentro da prisão. Os dois tiveram um sonho. O padeiro sonhou que ele tinha na cabeça dele 3 cestos cheios de pães. Então tinha o primeiro cesto, o segundo cesto, o terceiro cesto, e no terceiro cesto viam águias, viam aves, e comiam o que estava no terceiro cesto. E ele contou esse sonho para José, e José tinha o dom da interpretação de sonhos e disse para ele: "Esse sonho significa que, a partir de agora, você terá 3 dias. No terceiro dia,
o rei mandará matar você, e as aves comerão a sua carne. No mesmo dia, na mesma noite, o copeiro teve um sonho em que ele via 3 galhos ou 3 sarmentos. E naqueles 3 galhos, ele via que eles floresciam. Então o primeiro galho floresceu, depois o segundo floresceu, o terceiro também. E nesses 3 galhos de parreira brotaram uvas. E ele pegava as uvas e espremia no copo e entregava para que o rei bebesse. E José disse: os 3 galhos, os 3 sarmentos, representam também 3 dias. E isso significa que daqui a 3 dias você será colocado novamente no seu posto de copeiro e você voltará a servir ao rei. E José disse para aquele copeiro: quando você voltar, lembre-se de mim. A Bíblia conta que aquele copeiro saiu da prisão em 3 dias e que o padeiro também saiu em 3 dias, e aconteceu da forma como José interpretou. O copeiro voltou para o rei e o padeiro foi enforcado e entregue para as aves. E a Bíblia conta que o copeiro voltou a servir ao rei, mas esqueceu-se de José. Até que um dia o rei teve um sonho, com 7 vacas gordas e 7 vacas magras que comiam as 7 vacas gordas. Depois, na mesma noite, ele teve um sonho, em que existiam 7 galhos, 7 sarmentos com espigas de milho, que eram fartas, e depois outras 7 que eram secas e que comiam as 7 que eram fartas. E ele não entendeu o sonho. Nesse dia o rei disse: estou aflito. Tive 2 sonhos na mesma noite e não sei como interpretar. Chamaram José da prisão, porque o copeiro disse: eu tive um sonho, e o prisioneiro me interpretou o sonho e aconteceu como ele disse. Então chamaram José e José disse: as 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade. As 7 vacas magras são 7 anos de fome. As 7 vacas magras engolindo as vacas gordas representam que, nos 7 anos de fome, vai ser consumido tudo, toda a prosperidade do Egito. E o sonho dos galhos, dos sarmentos com o milho, tem o mesmo significado. As 7 espigas, os 7 galhos cheios, que foram depois engolidos pelos 7 galhos secos, representam os 7 anos de prosperidade e os 7 anos de fome, só que o segundo sonho, na mesma noite, veio para confirmar o primeiro, para dizer que isso veio de Deus, para dizer que isso de fato vai acontecer. Então o rei disse: e o que nós podemos fazer? E José disse: podemos reservar 1/5, 20%, de todas as colheitas nos primeiros 7 anos e armazenar em celeiros, para que o Egito tenha fartura para vencer os 7 anos de fome, tendo alimento para vender para as terras vizinhas. Então o faraó disse: quem teria mais sabedoria do que esse homem? E colocou José como governador do Egito.
a história termina que os irmãos de José, que venderam ele para que ele fosse escravo no Egito, tiveram que ir até o Egito quando chegou o tempo da fome. E José teve a chance de se revelar aos seus irmãos, perdoá-los e ainda chamá-los e também ao seu pai Jacó para que fossem para o Egito, para que a família dele não morresse e para que todos eles se alimentassem no período da fome. Então, José, quando ele foi vendido como escravo, ele tinha cerca de 17 anos e ele se tornou governador do Egito aos 30 anos. Ele passou 13 anos passando por processos como empregado de Potifar. Dentro da casa de Potifar ele foi crescendo até se tornar o mordomo. Depois ele foi injustiçado, caluniado pela mulher do seu patrão e acabou dentro da prisão. Na prisão ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro e ele esperava que o copeiro falasse do nome dele para o rei, mas o copeiro também não falou do nome dele. Até que o rei teve o sonho e chegou a hora dele ir até o rei, dar a interpretação e ser o governador do Egito e salvar a família dele. José passou um processo de escravo, de traído pelos irmãos, vendido como escravo, de aprender a ser administrador de vários negócios, porque Potifar tinha muitos negócios, de traído e injustiçado para prisioneiro, para governador. E para o Salvador, para aquele que perdoou os seus irmãos e salvou toda a sua família. Vamos ler agora a mensagem. José foi um homem que enfrentou diversos processos difíceis, mas Deus sempre esteve com ele. A sua perseverança foi recompensada, a ponto de ele ter sido posto como governador do Egito, e ali pôde salvar a vida de muitos por meio das estratégias que Deus deu a ele. Certamente você já deve ter visto em filmes ou documentários de história uma espada sendo usada em combate ou em processo de fabricação por um ferreiro. Mas você sabia que, para que a espada se torne um instrumento forte e eficaz, ela é submetida a altíssimas temperaturas, sofre centenas de golpes de martelo para a remoção das impurezas e depois a lâmina é resfriada? Esse processo é repetido diversas vezes, e quanto maior o número de vezes, melhor será a espada. Fazendo um paralelo com nossa vida, muitas vezes passamos por processos, assim como José, não é verdade? Precisamos entender que por meio deles somos forjados e preparados para viver algo ainda maior. Isso me mostra que não nascemos prontos, mas, ao nos submetermos à vontade de Deus, tornamo-nos aquilo que Ele nos criou para ser. As circunstâncias contrárias jamais significarão omissão de Deus em nossa vida. Muitas vezes, Ele até nos permite passar por elas, mas no final, acaba extraindo o melhor de nós. Eu sou prova viva disso. Passei por momentos tão difíceis na minha vida e vejo que em cada um deles Deus esteve presente. Assim como a espada, eu e você, ao passarmos pelo processo, somos preparados para enfrentar os grandes desafios da vida. Quem não conhece a história aqui do pastor
Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, ele era filho de um pai alcoólatra, que não dava atenção para ele. Quando ele ia para a escola, ele conta em um outro livro que ele escreveu sobre a vida dele, que ele tinha tanto medo de sair, de se relacionar com as pessoas, que os garotos da escola perceberam que ele era retraído e ele começou a ser agredido pelos colegas de escola, que faziam bullying com ele. Então ele disse que aos 13 anos ele conheceu a Jesus e dos 13 até os 21 ele passou por um processo de transformação em que ele foi lendo a palavra, conhecendo a Deus, perdoando o pai dele e vencendo os processos, até que Deus o capacitou para que ele se tornasse um pastor e escrevesse esse Café com Deus Pai. Esse Café com Deus Pai é um conjunto de cartas que ele escreveu para Deus. A primeira versão desse livro saiu em 2023. Aquela versão de 2023 era a reunião das cartas que ele escreveu durante o período de transformação dele para Deus. O livro vendeu no Brasil 5 milhões de cópias. E aí, a editora convidou ele para escrever os devocionais de 2024 e de 2025. Então, ele se tornou esse escritor por causa dos processos que ele passou. Então, ainda que você enfrente momentos difíceis, saiba que nada foge ao controle de Deus e que toda luta que enfrentamos nos forja para vivermos a plenitude do nosso propósito. A batalha de hoje o está preparando para a vitória de amanhã. Não desista. A frase de hoje é: grandes batalhas, grandes vitórias. Hoje é o dia 316 de 365. A leitura bíblica de hoje é Provérbios, capítulo 3. A palavra-chave de hoje é processos. Deus permite que nós passemos por processos para nos forjar e nos preparar para cumprir o propósito dele. Mas, uma vírgula aqui. Quando esse último parágrafo diz que, ainda que você enfrente momentos difíceis, saiba que nada foge ao controle de Deus e que toda luta que enfrentamos nos forja para vivermos a plenitude do nosso propósito, ela se aplica se você está no caminho dele. Tem muitas pessoas que estão enfrentando momentos difíceis e que estão sofrendo porque não estão fazendo a sua parte. Então, eu tenho uma pergunta para você. Você está no caminho de Deus, fazendo tudo o que cabe a você? Tem pessoas que passam por lutas e batalhas por decisão própria. A mulher que responde de forma ríspida ao marido, quando poderia ser branda, como diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor. O marido que não escuta a esposa quando ela pede alguma coisa que ela precisa, alguma ajuda que ela precisa. O funcionário que reclama do seu patrão dizendo que ele exige de muito, mas não faz nada para aprender algo novo, para buscar uma nova colocação em um lugar melhor. O empresário que reclama das crises do governo, mas não aperfeiçoa o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço, para encontrar um custo melhor, com qualidade melhor para atender mais clientes. Um pai ou uma mãe que
deixa os seus filhos fazerem tudo o que querem e depois diz: estou passando por momentos difíceis com o meu filho, com a minha filha. Então, essa questão de passar por momentos difíceis fala a respeito daquele que está sempre fazendo o que Deus ordena em sua palavra. José passou por todos esses processos, mas a Bíblia conta que em todos os momentos ele estava com Deus. Ele não fez nada de errado contra os irmãos dele. Ele ajudava os irmãos dele. Tanto que ele era o filho preferido do seu pai. E os irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo. Em nenhum momento a Bíblia conta que ele ficou com ódio ou raiva dos seus irmãos. Ele estava como escravo na casa de Potifar e a Bíblia conta que ele dava o seu melhor. Tanto era excelente em tudo o que fazia que chegou a ser o chefe da casa de Potifar. Quando a mulher de Potifar o tentou, ele foi fiel e leal. Mas a mulher que foi imoral e o acusou injustamente, de forma injusta, ele foi parar na prisão. Mas ele não desanimou. Ele continuou fazendo o seu melhor, a ponto do carcereiro-chefe dizer: ele é confiável, vou colocar a chave de todos os presos na mão dele. Ele administrava todos os presos. Ele contou os sonhos para o padeiro e para o copeiro e disse para o copeiro: lembre-se de mim quando você voltar a servir o rei. O copeiro esqueceu dele, mas chegou o momento de vitória de José e ele saiu e pôde contar o sonho do rei e se tornar o governador do Egito. Ele poderia ter se vingado do copeiro, chamar o copeiro e dizer: por que você me deixou mais tempo na prisão? Ele poderia fazer alguma coisa, mas não fez. Depois, quando chegou o tempo da fome, os seus irmãos apareceram lá. Não o reconheceram, porque já havia passado muitos anos. Mas ele se identificou, ele os perdoou e ele ainda mandou chamar os seus pais e cuidou de todos eles. Então, os momentos difíceis são momentos que nos forjam quando nós estamos dentro da batalha. Se você é daqueles que está fugindo da batalha, você vai continuar passando lutas, sofrimentos e que não estão forjando você em nada. Veja se você tem sido fiel e tem feito tudo que Deus tem ordenado que você faça. Porque aí sim, os sofrimentos e os processos estão fazendo algo em você, que estão preparando você para viver o propósito dele. Então aqui, grandes batalhas trazem grandes vitórias. Hoje é o dia 316 de 365, a palavra-chave é processos, e desde o dia 1º de novembro eu tenho convidado as pessoas a pegarem um papel e escreverem propósito de oração para o final do ano e para o ano que vem. Aproveite esses últimos dias para fazer uma oração pela sua própria vida. Diga todos os dias: Senhor, me dá a salvação, a saúde, a força, a perseverança, a fé, a esperança e a provisão de tudo aquilo que eu preciso para continuar a segui-lo e para ser uma bênção para o meu lar, para os meus vizinhos, para os meus colaboradores ou para os meus colegas de trabalho, para aqueles que estão ao meu redor e para todos que eu vier a conhecer, trazendo a tua luz e trazendo a tua mensagem a todos pela minha vida. Em nome de Jesus, amém. Instrua, ajude as pessoas da sua família a fazerem também esse propósito e peça também o seguinte: Deus, que esse fim de ano seja abençoado e que eu tenha 12 meses do próximo ano com essas bênçãos que eu peço agora.
Fale para que os seus familiares façam essa oração também. E depois que todos fizerem essa oração, separe um tempo para que todos orem juntos, dizendo que desejam a saúde, a salvação, a, o trabalho, a sabedoria, a proteção, os livramentos e as bênçãos de Deus nesse fim de ano e nos 12 meses do próximo ano. As orações são sementes. Quando você vai orando agora, Deus vai colhendo essas sementes e você terá o resultado, a colheita, que é tudo o que você pede a Ele. Peça agora e Deus fará com que essas bênçãos venham sobre você e sua casa, sobre a sua família, sobre os seus vizinhos. Você estará protegido, você estará abençoado nesse final de ano e essas sementes dessas orações vão germinar nos 12 meses do próximo ano. Um convite para você que ainda não recebeu a Jesus. Se você não recebeu Jesus, só Jesus leva para Deus. A Bíblia fala que não existe outro caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, vem a Deus, a não ser por mim. Talvez disseram para você que você pode chegar até Deus por meio de Buda, por meio de Pedro, por meio da Virgem Maria, por meio de um anjo, por meio de um qualquer outro santo, mas a verdade é que só Jesus, que é o próprio Filho de Deus, que morreu na cruz por todos e ofereceu o sangue dele, o corpo dele e o sangue dele, é que pode perdoar os nossos pecados. Então você precisa receber a Jesus para receber, número 1, o perdão dos seus pecados. Número 2, quando você é perdoado, você se torna filho, filha de Deus, que é a bênção número 2. Número 3, você recebe o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando você recebe Jesus, os seus pecados são perdoados, você se torna filho, filha de Deus, daí você recebe o Espírito Santo. E número 4, o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. Quando chegar o julgamento final, você vai herdar o reino de Deus e vai entrar para a vida eterna. Faça essa oração comigo agora. Creia. Jesus é o Filho de Deus e só Ele me dá salvação. Creia nisso no seu coração. Reconheça que Jesus Cristo é o único que salva, é o único que salva você dos seus pecados e perdoa todos eles e que leva você a Deus. E faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados e me recebe, ó Deus, como teu filho, como tua filha. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade e escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a vida eterna. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu essas bênçãos e agora você é um filho e uma filha de Deus. O Espírito Santo está sobre você agora. E o Espírito Santo vai falar a você quando você fizer alguma coisa errada. Como ele fala? Ele coloca um aperto no seu coração. Ele coloca uma falta de paz no seu peito. E isso é uma indicação de que o que você quer fazer, ou está para fazer, ou alguma situação que está para acontecer, traz algo de ruim, algo de errado. Então você deve abandonar aquele comportamento, fugir daquela amizade e seguir pelo caminho melhor. E quando você estiver com dúvidas, você pode orar e Deus vai dizer a você o que você deve fazer. Ele fala com uma voz interna, com frases curtas. Ele diz: por que você vai fazer isso? Não faça isso. Não ande com essa pessoa. Siga por esse caminho. Pode confiar nessa pessoa.
Você vai sentir isso no seu coração. Essa é uma das formas que o Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo também pode falar conosco através de sonhos. A Bíblia tem muitos relatos. O próprio José teve sonhos e ele interpretava sonhos. Então você pode, assim como Deus falou com o padeiro, com o copeiro, com o rei, por meio de sonhos, Deus pode falar com você através de sonhos. Preste atenção também nos sonhos, porque eles são avisos de Deus. Nem todo sonho é a voz do Espírito Santo. Tem sonhos que você tem que não tem significado, mas normalmente quando o sonho tem começo, meio e fim, e você está pedindo por uma resposta de Deus ou está passando por uma certa situação, o sonho pode ser a direção, a resposta que você está buscando. Nem todo sonho é claro. Às vezes você precisa pedir para alguém que faça a interpretação do sonho. Então você deve estar envolvido em alguma igreja que prega que toda a oração deve ser feita exclusivamente a Jesus. Vivendo no ambiente da igreja, entre os irmãos, existem algumas pessoas que têm esse dom, que é o dom de interpretação dos sonhos. E essas pessoas, elas conseguem, na hora que você conta o sonho, dizer a você qual o significado. Não adore a nenhum anjo, a nenhuma imagem e a nenhum santo. O Salmo 115 fala na Bíblia que os santos e as imagens são obras criadas pelos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos aqueles que os adoram serão como eles. Isso está escrito no Salmo 115. Tem mais um texto no livro de Isaías, no capítulo 44, que fala que os homens que se afastam de Deus pegam um pedaço de pau, constroem, desenham na madeira um santo e se inclinam diante daquele santo que nunca deixou de ser um pedaço de pau. Então, não adore nem a anjo, nem a santo, nem a nenhuma imagem, porque Jesus está vivo e ele pode ouvir todas as suas orações e você tem o Espírito Santo para falar com você e te trazer para o caminho certo. Essa é a meditação de hoje. Nós vamos agora ler aqui Provérbios capítulo 3. É a leitura bíblica de hoje. E eu quero fazer um convite a você que chegou até aqui. No canal, aqui no canal, todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Hoje é dia 12 de novembro e nós vamos colocar no canal a meditação de Provérbios 12. Desde 2023, você pode encontrar na playlist do canal, tem várias playlists em que foram feitas as leituras de todos os capítulos de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria, escrito para trazer inteligência para a tomada de decisões na vida em todas as áreas. E o livro de Provérbios tem só 31 capítulos. Significa o que isso? Que você consegue ler Provérbios todos os meses. Nós temos vários meses do ano com 31 dias. Você pode ler um capítulo por dia de Provérbios e meditar e fazer anotações em um caderno sobre o que você precisa mudar e melhorar. Se você fizer isso todos os meses por 2 anos, você já vai tomar decisões mais inteligentes. E se você fizer essa aplicação por 5 anos, tem um livro que conta que eles fizeram pesquisas que quem fez isso por 5 anos, todos os meses, prosperou em tudo na sua vida. Então, um convite. Comece a ler Provérbios todos os meses com um caderno, anotando o que você deve corrigir e como você deve ficar melhor. Um exemplo, Provérbios 15. A resposta branda desvia a fúria,
mas a resposta grotesca e grosseira só desperta a raiva, a ira. Um versículo simples. Você lê e medita. Como eu tenho respondido às pessoas? Como eu tenho tratado as pessoas? Quando eu sou corrigido, como eu lido com isso? Então eu devo pensar melhor em responder com calma, com paciência, com respeito, com amor, e isso vai fazer com que os meus diálogos sejam melhores, evitando a gritaria. E quando você começa a aplicar o versículo, pouco a pouco você vai ficando melhor nos seus relacionamentos. É assim que o livro de Provérbios promove o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com as circunstâncias da vida. Dito isso, fica o convite para que você leia sempre Provérbios. E vamos ler aqui Provérbios capítulo 3. Se você quiser depois, no canal nós vamos ter Provérbios capítulo 12. Nós estamos fazendo mais uma vez essa leitura. Agora vamos ler Provérbios 3. Provérbios 3 é um capítulo que vou fazer aqui uma introdução. Ele fala que você não deve se apoiar no seu entendimento, mas que você deve se apoiar em Deus e reconhecê-lo em primeiro lugar em todos os seus caminhos. Porque se você fizer isso, você vai receber o favor do Senhor. Você sabe o que significa o favor do Senhor? Se você quer descobrir o que é o favor do Senhor, vamos ler Provérbios capítulo 3 agora. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. 2. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Versículo 3. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então veja que os versículos 1 e 2 falam que se guardarmos os ensinamentos de Deus e lembrar dos seus conselhos, nós vamos ter uma vida longa. Se você obedece à palavra de Deus que fala, não furte, não roube, não adultere, não trapaceie, não engane a ninguém, você nunca vai ter alguém querendo matar você. Nunca vai ter alguém querendo a sua destruição. Então você vai ter uma vida longa. Se você obedecer os mandamentos de cuidar da sua alimentação, Provérbios 23 fala: cuide daquilo que você come e não beba, para que você não destrua o seu corpo. Então, se você escuta os ensinamentos, você tem uma vida longa e cheia de sucesso. Cheia de sucesso, tem uma outra versão que diz assim, que você terá uma vida longa, cheia de prosperidade e paz. Essa versão fala cheia de sucesso, mas é prosperidade e paz. Agora o versículo 3 e 4 falam, não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Isso significa, seja sempre leal. Leal significa fazer o bem no sentido de respeitar a todos. E a fidelidade é ser uma pessoa que honra os compromissos e cumpre os contratos. Se alguém contou um segredo a você, seja fiel e não revele o segredo a ninguém. Por quê? Versículo 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. 6. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Tem uma outra versão que fala assim no versículo 5. Confie no Senhor de todo o coração e não te estribes nos seus pensamentos. Ou seja, não se apoie nas suas próprias ideias, nos seus próprios planejamentos. Aí o versículo 6, na outra versão, diz assim, reconhece a Deus
em todos os seus caminhos, e ele lhe mostrará, e ele endireitará os seus caminhos. Aqui fala, lembre de Deus em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho certo. 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor. Temer o Senhor significa ter absoluto respeito por ele, colocando ele em primeiro lugar e acima de tudo. Então não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. 8. Pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. 9. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. 10. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Os versículos 9 e 10 falam a respeito dos dízimos e das ofertas. Muitas pessoas têm dificuldades de devolver para Deus 10% de tudo que ganham. Mas a Bíblia fala em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, sobre oferecer a Deus 10% de tudo que você ganha como agradecimento pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela sabedoria que você recebeu de Deus para poder fazer isso. O dízimo não é para os pastores, é para pagar os gastos com a manutenção dos templos. Um templo aberto é uma porta para que pessoas viciadas, drogadas, perdidas, possam encontrar alívio e paz. Quando você devolve o dízimo, o templo fica aberto não só para você, mas para toda a sociedade, toda a vizinhança que está em volta daquela igreja pode dar atendimento espiritual e ajudar aqueles que batem naquela porta. Então adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. 10. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, existe um único versículo que aceita que você faça um desafio com Deus. Lá está escrito que se você trouxer o dízimo, você pode dizer para Deus, você pode fazer prova dele, você pode desafiá-lo e dizer: eu devolvi o dízimo, então eu tenho que prosperar. Mas tem uma vírgula aqui, um detalhe. Se você devolve o dízimo, mas você só devolve o dízimo em dinheiro do seu trabalho, mas você não dá para Deus o dízimo do seu tempo, que é 10% do seu dia para ler a Bíblia, para orar, para servir a Deus. E se você não educa os seus filhos, que é o que a Bíblia fala que você tem que fazer, se você é infiel no seu casamento, se você não cumpre os regulamentos e não é completamente honesto no seu trabalho, se você não é completamente honesto nos seus negócios, você sonega impostos, você não paga os direitos dos seus colaboradores. Se você fizer qualquer outra coisa que não esteja nos mandamentos de Deus, você não pode exigir que Deus lhe dê a resposta em relação a essa questão dos dízimos. Os dízimos, eles são um conjunto que envolve a vida financeira e também o seu tempo e também como você cuida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, como você se comporta no seu trabalho como colaborador ou como você age com seus colaboradores sendo dono do seu negócio. O dízimo é oferecer o melhor que você recebe de Deus, para Deus e para o próximo. Aí sim, você pode dizer: Deus, eu faço tudo de maneira correta, colaboro com o teu reino, então me prospera. É importante dizer isso porque se você der só o dinheiro e adultera, mente, engana no seu trabalho ou seus colaboradores, engana os seus colaboradores, você está com um débito, com uma dívida com Deus.
Agora o versículo 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. Quando você recebe a Deus, você vai receber muitos castigos quando você errar. Mas Deus vai fazer isso para que você se arrependa e se volte para Ele. Versículo 12. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. 13. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. 14. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Se você tem sabedoria, você conquista o ouro e a prata. E além do ouro e da prata, você conquista saúde, você conquista amizade com Deus, que é muito mais importante do que qualquer coisa. Você conquista um bom relacionamento conjugal, bons relacionamentos profissionais, você conquista proteção, bons filhos, porque você sabe como educá-los e prepará-los para seguirem a Deus e serem futuros bons cidadãos. Então, a sabedoria vale mais do que a prata e tem mais valor do que o ouro. 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. 16. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Esse versículo 16 responde o que é o favor do Senhor. O favor de Deus é: Ele dá como um favor para nós uma vida longa, riquezas e honras. Se você segue no caminho de Deus, você vai receber o favor dele. O que é um favor? É algo que você faz de graça, que você faz de graça para ajudar alguém. Deus, ele faz para nós um favor, ele dá para nós vida longa, riquezas e honras para todos aqueles que o temem, que o respeitam. Versículo 17. A sabedoria torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Quando você tem sabedoria, tudo fica mais fácil, tudo fica agradável. A pessoa é guiada pelo caminho da segurança, porque uma pessoa que tem sabedoria escolhe onde vai. Ela não vai em qualquer lugar onde existem perigos. 18. Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará vida. 19. Com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. 20. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. 21. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. Então, o versículo 19 e 20 estão aqui para dizer: até Deus, quando cria as coisas, ele usa a sabedoria. Então, nós, que somos filhos dele, também devemos usar a sabedoria. Porque quando olhamos para a natureza, tudo que foi criado com sabedoria. Por isso que o 21 fala: filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. 22. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. 23. Você caminhará seguro e não tropeçará. 24. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. 25. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. 26. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Aqui no 27 e 28 fala sobre generosidade com relação aos necessitados e com relação aos vizinhos. O 29 vai dizer: não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. 30. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. 31. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. 32. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. 33. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus,
porém abençoa o lar dos que são corretos. 34. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Quem são os humildes? Os que reconhecem que dependem, que precisam de Deus para temê-lo e respeitá-lo e seguir os seus mandamentos. 35. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Então, o favor do Senhor está aqui em Provérbios capítulo 3. É uma vida longa, cheia de prosperidade, com muita paz, em que você recebe riquezas e você recebe honra. Riquezas não fala apenas de dinheiro, mas fala também de riqueza nos seus relacionamentos, no seu relacionamento com Deus. Riquezas envolve a sua paz de espírito, a sua capacidade de administrar bem a sua casa, educando seus filhos. Ter filhos que seguem a Deus é uma riqueza incalculável, inestimável. Filhos que se perdem trazem prejuízos imensos à vida emocional dos seus pais, à vida financeira dos seus pais. Quantos pais que estão com seus filhos dependentes de drogas, que gastam seus recursos em casas de recuperação tentando ajudar os seus filhos. Mas os filhos que são encaminhados para Deus estão produzindo, frutificando, prosperando. Então, riquezas fala não só de dinheiro, mas fala também sobre uma vida com muita paz. E a maior riqueza de todas é a salvação da sua alma, o relacionamento que você tem com Deus. Se você ouviu a mensagem e não recebeu a Jesus ainda, volte no vídeo e faça aquela oração para receber a Jesus. E lance-se no temor ao Senhor, em obedecê-lo e em segui-lo. Se você tem interesse em meditar em Provérbios, mais uma vez eu faço o convite. Aqui no canal, nós fazemos a leitura diária de Provérbios. Logo mais, você vai ver o vídeo de Provérbios capítulo 12. Hoje é dia 12 de novembro e você vai encontrar Provérbios capítulo 12. Na seção das playlists, tem várias gravações de provérbios que foram feitas nos meses anteriores e você pode meditar em todo esse livro para aprofundar o seu relacionamento e amizade com Deus. Se você quiser ler Provérbios capítulos 1 e 2, acesse as mensagens do meu dia, do Café com Deus Pai, do dia 10 de novembro, que nós lemos Provérbios capítulo 1. A mensagem de ontem, 11 de novembro, a leitura bíblica foi Provérbios capítulo 2. A mensagem de hoje veio com Provérbios 3 e assim você pode seguir lendo o livro de Provérbios. Deus abençoe sua vida, seu dia hoje sempre grandemente. Amém e amém.